Parentela, 62. Atos dos Apóstolos, capítulo 7, versículo 3. E disse-lhe: sai de tua terra e dentre a tua parentela e dirige-te à terra que eu te mostrar. Então sai da sua terra, vai parar um pouco de conviver com a sua parentela e agora você vai para uma terra onde ele vai direcionar. É importante nós entendermos a diferença entre família e parentela. Há uma diferença. Por isso ele disse, não disse família, sai de tua família, sai de tua parentela. Bom, vamos entender aqui que a nossa família, não parentela, gigante, é a família de Jesus, a família criada por Deus. Mas existe aquela família que a gente também considera que é aqueles espíritos que nos amam. É aqueles ligados a nós, seres ligados a nós por amor, por simpatia, não por obrigação, por título. Os que são por obrigação e por título é parentela. E por isso que eles dizem assim, vamos lá. Nos ciclos da fé, vários candidatos à posição de discípulo de Jesus queixam-se da sistemática oposição dos parentes. Quantos de nós, a partir do momento que escolhemos seguir uma religião, aí você fala assim, qual religião que você está indo? Tal religião, não gosto, isso, aquilo, aí começa a perseguir, falar mal, começa a debochar. Tem pais que não aceitam os filhos quando escolhem sua religião, porque não é a religião que eles escolheram, eles não querem que os filhos seguem. E aí aparecem os parentes. Com respeito, ele está dizendo, com respeito aos princípios que esposaram para as aquisições de ordem religiosa. E aí, todas as religiões sérias nos levam a Deus. E às vezes a gente vê, muitas vezes, a religião separando os familiares e não unindo. Então eu digo sempre assim, toda religião que separa os familiares, ele não é uma boa religião. Porque Deus une os seres humanos, não separa. Então que a gente tome muito cuidado. Vamos lá. Nem sempre os laços de sangue reúnem as almas essencialmente afins. Muitas vezes esse filho, irmão, pai, mãe, avô, esse parente consanguíneo seu, não é uma alma afim sua, não é um espírito que te ama. É hereditariamente na terra ligado a você. Somente isso. Mas, frequentemente, pelas imposições da consanguinidade, né, da herança hereditária, grandes inimigos são obrigados ao abraço diuturno sobre o mesmo teto. Às vezes, aquela pessoa, aquele seu irmão, o pai, uma mãe, um parente consanguíneo seu, ele é um inimigo seu do passado, ou você dele, ou ambos são um do outro. E que Deus coloca, através da reencarnação, vocês esquecem o passado, nascem numa mesma família para aprenderem a se amar, tolerar, perdoar, conviver. Porque não sabendo quem era um ou outro, tendo o mesmo pai, mesma mãe, morando na mesma família, passando a mesma necessidade e tendo a mesma educação, com a tentativa de entender com o mesmo olhar, passam a se respeitarem, a se compreender. E mais ainda, a magia da reencarnação é nascermos bebê. Então, a gente aprende tudo, deveríamos aprender tudo com a nossa família. Isso é maravilhoso, porque se nós viéssemos adulto, não iríamos conseguir nem conviver no mesmo lar, na mesma casa. E lembrando de coisas do passado, aí sim esquece. Então nascemos bebezinho, achamos que somos novo pela primeira vez nesse planeta e passamos às vezes, muitas vezes eu até estava inclinado em perdoar um inimigo meu, e até ele inclinado, mas o orgulho não deixa das lembranças. Nascendo novamente, somos irmãos e nos abraçamos. Um dia, quem sabe, quando morrermos, vamos descobrir, sabe seu irmão que você gosta tanto, que admira tanto? Então, foi ele que te matou em outras reencarnações.
agora deixa pra lá, já passou, agora eu amo. Porque agora o amor toma conta. Ele não retroage. O passado não diz quem você é hoje. O passado diz quem você foi, não quem você é. Então, se hoje você ama uma pessoa que em outra vida te matou, ela foi uma assassina. Hoje é quem te ama. Acabou. Então, continuando, nem sempre os laços consanguíneos reúnem as almas essencialmente afim. Ele está falando que até os inimigos vão conviver no mesmo teto. Então é natural, por isso é muito natural, gente. Um irmão odiar o outro. E os pais vão dizer, meu Deus, e do que os dois aqui dentro? Eles sempre foram assim. Eu nunca entendi, nunca um fez nada ao outro, porque um nunca necessitou do outro. Mas são assim. Pais que odeiam os filhos, filhos que odeiam os pais. Né? Bom, isso é natural e existe. E outra coisa. A ideia de que os pais amam os filhos iguais não é possível. Porque cada filho construiu uma relação diferente com aqueles pais. Somos seres humanos. O amor não vem da herança genética. Se fosse assim, eu hoje com 56 descobri isso. Guto, você foi adotado. Sua mãe é Antônia fulana, já amo ela. Mentira. Eu não sei quem é, não convivo com ela. Vou tentar conviver, vou conhecê-la. Conhecendo, vou achar, você que é minha mãe, para mim é uma estranha. Não tem nada de sentimento. Agora, na convivência, a gente pode se amar ou se odiar. Amor é construção, é relacionamento. Não é genético. Ninguém coloca uma dosezinha de amor. Esse é seu irmão, já ama. E aquele irmão que vocês nasceram junto, mas ele morou em outro país, você aqui nunca conviveu, não ama. Você sabe que tem, mas não ama. Então, também é assim, os pais recebem os filhos e os filhos vão, no início é tudo bonitinho, gordinho, tudo fofinho, pequenininho e tal. Aí eles vão crescendo, vão mostrando a personalidade. Essa personalidade que vai se demonstrando na relação de convivência é que os pais vão saber quem é a criança. Até então tudo é bonitinho, tudo igual joelhinho, né? Mas depois o que o pai vai dizendo, ele fala, não concordo, não aceito, eu quero, pronto, acabou. É ali que a gente vai vendo quem é o espírito que está naquele corpinho que é meu filho. E que às vezes gosta de tudo que eu não gosto. Quer tudo que eu não quero para ele e nem para a minha família. É o que ele ama. Mas é meu filho consanguíneo. Aí que eu vou entender. Por que isso, Senhor? Onde eu errei? Em nada, muitas vezes. Você permitiu um espírito antagônico a você vir na sua família para que você, através do amor e em nome do esquecimento do passado, com a nova proposta de família do presente, vocês se amassem, se encontrassem ali um meio termo. Mas muitas vezes não acontece ainda na primeira reencarnação. Vai 1, 2, 3. Aí é onde a gente vai ver filhos que matam pais, pais que matam filhos, que abusam sexualmente dos filhos. Como um pai pode abusar sexualmente do filho? Você não sabe se hoje os pais que abusam do filho foi os filhos que esses filhos de hoje era ontem os pais que abusou deles. Lembra que eu falei? Cuidado com o que você faz hoje, porque no futuro pode ter consequência. Às vezes, eu não acreditando na reencarnação, eu penso, eu vou ser pai. Eu nunca vou ser filho dessa criança. Então eu maltrato, abuso dela. Penso que eu nunca vou ser filho. Realmente, nessa vida, não. Se não houvesse reencarnação, não haveria justiça nesse sentido. Então, mas e quem disse que você não pode se voltar quando morrer filho dele? E aí? A hora que ele fizer a mesma coisa que você ensinou ele. Talvez os pedófilos entenderiam, se controlariam, pensariam mais antes de fazer, se aceitasse a lei da reencarnação. Porque hoje ele não nasceu adulto. Ele é um adulto, mas ele nasceu criança e vai nascer várias vezes. E se por acaso ele pensar que às vezes que ele há de nascer, ele nascerá na mão das crianças que ele abusou? Diversas vezes
em todas as vítimas. Ele pensaria muito bem. Não tem como escapar. Pode ser que a justiça não te pegue, a justiça dos homens não pegue, condene e ponha você na cadeia. Mas a justiça de Deus é implacável. E você vai ter consequência das suas ações em todas as instâncias. A reencarnação é isso. Justiça divina. Sem que Deus puna. Por isso que Deus não pune. Cada um atrai para si um futuro que construiu no presente. Lembre-se, futuro até outras reencarnações. Qual é a minha reencarnação? Guto, como vai ser a minha vida no futuro? Depende do que você está construindo hoje na sua vida. É o seu futuro. Você está criando o seu paraíso ou o seu inferno. Aqui você retorna. Olha só como faz a gente frear bastante nas ações. Pense. É muito tranquilo. E ele diz, é razoável sugerir-se uma divisão entre conceitos de família e parentela. O primeiro constitui o símbolo de laços eternos do amor. O segundo significaria o cadinho de lutas, por vezes acerbas, em que devemos diluir essas imperfeições dos sentimentos, fundindo-as na liga divina do amor para a eternidade. Ou seja, Guto, eu nasci numa família onde todos me odeiam. Parabéns para você. Por que, Guto? Às vezes eu acho que eu nem sou filho daquela família. Parabéns. Por quê? Porque Deus está te dando a oportunidade de você trabalhar com eles para pelo menos abrir um lugarzinho no seu coração e dizer assim, ó, o dia que vocês, porque não tem como a gente obrigar, mas o dia que vocês quiserem fazer parte da minha família, sair da parentela e fazer parte do meu amor, do amor do Cristo, estou aberto a vocês. Mas não leva a ódio. Você veio para abrir o seu coração, não para fechá-lo para eles. E dizer assim, nunca vou querer mais vê-los, conviver com eles. Não, veio para isso, né? Então, nós não viemos para feri-los e obrigá-los, nós viemos para nos abrir a eles. Mas é impossível convencê-los a te aceitar. Agora, você, como cristão, não pode se deixar cair na armadilha de se permitir a odiá-los, a não aceitá-los nunca na sua vida. É por isso que você veio. E é muito bom, porque quando eu venho numa família onde todo mundo se ama, eu devo pensar muito assim. Eu acho que eu tô tão fraco. Por quê? Porque talvez se eu viesse numa família que um olhasse torto para mim, eu ia morrer. Você está entendendo? Olha, é importante a gente entender que a família é a nossa oportunidade de aprendizado, de exercício. Então, eu tenho que entender por que eu estou em um lugar onde eu não estou exercitando paciência, tolerância, persistência, amor, perdão, porque talvez ainda não esteja em condição. Então, quando você tiver um parente difícil, ou muitos parentes difíceis, pensa assim, essa vida eu vim para exercitar isso. Perdão, tolerância, paciência, perdão. Né? Por quê? Porque eu já estou em condição. Essa vida eu vim porque o meu chamado é perdoar, entender, compreender, aceitar. Porque essas pessoas farão parte um dia da minha família espiritual. Família, eles sairão da parentela e se tornarão minha família. Família é aqueles que é ligado a nós por amor, realmente por amor. E parentela são obrigados na marra, por obrigação, devido aos laços consanguíneos e à reencarnação. Às vezes essa parentela, depois de uma certa idade, não é que ela lembra das outras reencarnações, isso ela não lembra, mas das emoções. E olha para você ter um ódio gigantesco e não sabe dizer por quê. Porque lembrou-se emocionalmente, não das imagens dos acontecimentos. Nós temos várias memórias, nós temos memória de olfato, nós temos memória auditiva, visual, nós temos memória... Então, vamos colocar aqui.
outras memórias. Sinestésica, de tato. Muitas vezes, hoje nessa vida, eu lembro emocionalmente de uma pessoa. Eu olho para ela, eu nunca vi ela na minha vida, mas quando eu olho, eu sinto por ela ou amor ou ódio. E eu nunca vi. Isso é natural. É uma memória. A reencarnação não bloqueia memórias emocionais. A reencarnação só bloqueia memórias de lembranças. Por isso, eu não lembro por quê. Eu sei o que eu sinto por essa pessoa, mas não sei te explicar por quê. Por isso que às vezes você gosta mais de um filho do que do outro, de um amigo do que do outro, mais do pai ou da mãe do que do outro, e assim sucessivamente. Porque essas emoções não ficam bloqueadas, elas se expressam nessa relação. Elas se exaltam, saem. E eu não consigo racionalmente dizer por que eu gosto deste mais do que daquele. Não sei, porque os dois eu convivo igual. Exatamente isso. Além disso, ainda tem mais o segundo, afinidade. A afinidade espiritual é porque aquele espírito, aquele ser, aquela pessoa tem ideias muito parecidas com as minhas e emite mentalmente ondas muito semelhantes às minhas. Vamos dizer que eu sou uma pessoa romântica e eu encontro outra pessoa romântica. A gente se dá bem, porque a gente gosta de falar sobre romantismo. Né? Então, existe uma similitude, uma afinidade espiritual. Eu sou uma pessoa que gosta de filme, eu encontro uma pessoa que gosta de filme, a gente gosta de falar de filme, conversar de filme, de futebol. Essa é a afinidade. Não significa que são emoções vividas em outras vidas. Existem afinidades também que levam a gente a gostar mais de uma pessoa do que de outra. A família não seria a parentela. Não. Família, depois que você foi para o campo do amor, depois que você ama uma pessoa, você não vai mais para o campo da parentela. Sempre vai ser amor. Mas a parentela converter-se-ia mais tarde nas santas expressões da família. Porque você vai transformar isso, né? Vai aprender, criar um meio termo nessa relação que nas próximas, quando morrerem, os dois vão lembrar das inimizades, do que um fez para o outro em outras existências e vão dizer, e agora, como que nós estamos? Tá tudo bem, tá tudo tranquilo. Né? Então passamos a ser agora uma família espiritual. E é muito bonito isso. Recordamos tais conceitos a fim de acordar a vigilância dos companheiros menos avisados. Então ele está falando assim, ó, nós estamos lembrando vocês isso para vocês se lembrarem, não se perderem nessa conduta de querer pensar assim, ó, eu tenho que convencer todo mundo a me amar, minha família, ou então minha família não me ama, ou então se sentir diminuído porque não é aceito pela família, não é bem querido pela família, não é bem respeitado pela família, ou você mesmo não gosta da sua família, a família quer você, gosta de você, mas você vai dizer assim, eu não consigo viver com a minha mãe, com meu pai, com meus irmãos, eu não consigo, eles querem, me convidam, me chamam, e aí você fala, eu sinto tão culpado. Há mães que chegam e falam assim, eu tenho um filho, mas eu luto para dar de mamar para esse filho. Eu confesso para você, Guto, eu finjo que amo, porque ele é meu filho, mas eu não o amo. Ele tem um olhar, ele chora, me chateia, e eu me sinto culpada por não amar, porque todo mundo diz que o amor de mãe é o amor mais puro que existe. E eu digo também outra mentira que nos contaram. O amor de mãe não é o amor mais puro que existe, porque vem de um ser humano, e um ser humano não é um ser mais perfeito que existe. Então não pode haver amor puro, onde não há perfeição. Tá certo? Há um amor relativo. E aí eu digo assim, fique tranquilo. Provavelmente esse espírito que está nesta criança, esse corpinho que nasceu seu, nunca te fez nada nessa existência. Mas a emoção que vem dentro do seu coração não é desta existência.
é de outra existência. Provavelmente alguém que lhe custou muito sua saúde emocional, te deu muito problema, te perseguiu, um monte de coisa. Você não se lembra, graças a Deus. Porque se você talvez se lembrar, nem criar você criaria, você daria ele para adoção. Mas, graças a Deus, não lembrando, você ainda tenta lutar com aquela emoção que invade de uma vida para outra. Vem aquela, eu não gosto dessa criança, e daí você luta, mas eu sendo mãe, eu tenho que vencer isso. Que maravilha, olha a reencarnação. Você está lutando para perdoar, você está lutando para conviver e para aceitá-lo. Sem essa perca de memória, você não ia ter forças para conviver com ele. Já teria passado no primeiro orfanato e abandonado ele. Ou nem deixaria ele nascer. Nem deixaria. Então, e o que eu vou fazer? Agora você vai aprender a amar. Amor não nasce pronto. Não nasce pronto. Amor a gente cultiva igual planta. Planta, cultiva, rega, cuida, poda. E é assim que é amor. Parou de cuidar, para de amar. Então, agora essa criança está te chamando o seguinte: mamãe, me ame. E todo o caminho, todo o esforço que você vai ter que fazer para amar aquela criança, você vai aprender a amar. Olha só. Então você vai fazer todos os caminhos. Não vai ser fácil. Não vai ser fácil. E aí, quanto mais ela crescer, mais ela vai parecer com aquela pessoa que você não sabe quem é, mas lembra das emoções. Vai falar parecido, vai agir igual. E mais esforço você vai ter que fazer. Se hoje um bebezinho que não expressa nada, só alegria e belezinha, fofurinha, já está difícil. Imagine quando ele crescer e falar assim: não, não, senhora, não concordo com a senhora. Penso assim, você vai pensar: ai meu Deus do céu, não sabe o que vem na sua cabeça, no seu coração. Você vai falar: é igualzinho a uma pessoa que eu odiaria na minha vida. É ele. E assim a gente aprende a amar. Aquela criança vai ver o esforço que você está tendo para amá-la e vai também chamá-la de mamãe. Quando morrer, você imagina. Morreu os dois. Chega do outro lado, você vai falar assim: ah, você que foi o assassino meu, que me perseguiu? Sim. Ah, agora eu amo você como meu filho. E você foi a minha vítima? Fui. Perdoa, mamãe. Agora você é a minha mãe. Entenderam? Como fizeram as pazes bonitas? Como a reencarnação, ela ressignifica o teatro da vida. Porque a vida é um teatro. Olha o teatro da vida. A gente faz vários personagens na nossa vida. Olha só. Quando eu nasci, quando a gente nasce, a gente faz o teatro de filho. É o personagem de filho. Aí nasce meu irmão, eu faço agora, ó, dois personagens. Eu sou o personagem filho de um meus pais e personagem do irmão do meu irmão. Aí eu vou crescendo. Depois de uma certa idade, eu vou me casar. Então eu sou personagem de esposo. Aí minha esposa vai engravidar e vai ter filho. Eu vou fazer um personagem de pai. Agora meu filho do meu filho, o meu filho tem um filho. Agora eu sou personagem de avô. Em uma única existência, eu recebo vários títulos e cada título por um personagem. Muito interessante. A vida é um teatro. E quando eu morro, todo o meu palco desaparece. Meus personagens morrem na história e eu renasço para reconstruir tudo novamente. Bom, se eu errei em algum personagem, agora eu corrijo. Se eu errei como personagem filho, como personagem irmão, como personagem esposo ou esposa, etc., eu vou indo, eu corrijo, filho. Vai chegar momentos em que eu vou assistir a novela da minha vida feliz, me vendo como um grande personagem, alguém consciente, alguém que pensou muito antes de fazer e que errou muito pouco. Deixar de errar é impossível, ainda para nós. Mas errou bem menos. Cada vez eu vou fazendo isso. Essa novela dessa existência, geralmente eu fico assistindo ela do outro lado, né? Eu fico vendo, lembrando, pensando. É a novela mais importante da nossa existência, a nossa própria vida.
E lembrando que tem existências que eu posso inverter esses papéis, né? E isso, aí eu posso inverter na próxima existência. Eu era filho de fulano, agora eu passei o pai de fulano, eu era avô de Beltrano, e eu vou mudando esses papéis. Muitas pessoas não aceitam a reencarnação. Por quê? Porque imagina uma pessoa riquíssima dizer para ela que, olha, ela pode nascer pobrérrima. Então ela sentiu peso nas costas de tudo que ela está fazendo com a classe pobre. As pessoas que se enalteceram na Terra, por exemplo, que era o título de Papa, Rainha, Reis, Mestre, imagina ela pensar que numa outra vida, se ela não cumprir o ministério dela por amor a Deus, a serviço de Deus, ela vai nascer junto com o povo que ele de alguma forma cometeu iniquidades, com o poder, com o ministério que ele tinha. Ao servir os homens, ele massacrou o povo, os filhos de Deus, seus irmãos. Então, seja fiel a Deus em todos os seus ministérios. E aí, ele diz assim: a caminho de Jesus será útil abandonar as esferas de maledicência e incompreensão da parentela. Olha, ele está dizendo, não discuta, não brigue, não enfrente, não imponha. Se a parentela não concorda com você, não te aceita, vocês não estão conseguindo se entrosar, por favor, não entre na maledicência, está falando, nas incompreensões. E pauta os seus atos na execução do dever mais sublime. Você não veio aqui para agradar todo mundo. Você tem um dever para com Deus, o exercício do seu ministério anterior, a lição anterior. Se essa parentela não está entendendo isso, tudo bem, é o direito deles. Vá cumprir o seu dever. Não, porque nós temos uma mania de jogar culpa nos outros, né? Então, por que eu não segui, não fui uma pessoa, porque eu não fui um padre, eu queria seguir a igreja católica, mas eu não fui padre porque minha mãe disse que não aceitava ter um padre dentro de casa, jogando culpa na mãe. Então ele não serviu a Deus porque a mãe não quis, né? Eu era católico e aí um dia eu achei que eu segui o espiritismo. Mas minha família não aceitou. E eu larguei o espiritismo. E também não tenho uma religião. Porque o que eu me encanto é com o espiritismo. E a minha família não deixa ninguém da minha religião concorde com ser espírita. Aí joguei culpa nos meus parentes. Para não servir a Deus. Então ele está dizendo assim, não. E nem brigar e nem discutir. Ele está dizendo assim. Paute os atos na execução do dever mais sublime. O que é mais sublime? Deus. Até do que a nossa família. Amai a Deus sobre todas as coisas. Tudo que você imaginar. Você tem um dever. Você quer ser padre, servir a Deus, servir no padre, ir na religião espírita, na evangélica, seja onde for. Vá sem discutir, sem impor, sem brigar com a sua família. Vai. Segue. Cumpra o seu dever mais sublime. Você tem uma responsabilidade com Deus, não com os homens. Sem esmorecer na exemplificação. Mas, olha, vá para se tornar alguém melhor, não alguém pior dentro de casa. Por exemplo, não adianta eu dizer assim, ó, minha família não quer que eu me torne espírita. Elas são muito católicas, muito evangélicas. Ixi, não quer. Aí eu vou para o espiritismo e dentro de casa eu viro insuportável. Eu fico mais agressivo, mais violento, mais brigão, porque eu não aceito a minha família que não me aceita na religião e eu quero impor. Então, a partir do momento que eu fui para a minha religião, eu fiquei revoltado com a minha família. Então, a minha família vai dizer assim, olha, Guto era um cara legal, mas depois que ele foi para esse espiritismo, Deus me livre, ficou intolerante. Ele briga toda hora com todo mundo, toda hora quer dar uma palestra aqui dentro, toda hora quer dar um sermão em todo mundo, quer impor a religião dele para nós.
Então, não esmoreça a exemplificação. Do bem, você é do bem. Se você está podendo escolher o caminho que você quer seguir, agradeça a Deus e se torne um ser humano melhor, dizendo obrigado, Senhor. Porque desta vida eu consegui ser mais do que a vontade dos outros na minha vida. Porque a maioria de nós só somos o que os outros deixam a gente ser. A gente se submete muito. Então, quando eu consigo escolher algo para a minha vida, não é para me tornar pior, é para me tornar melhor, mais feliz, mais equilibrado. A ponto de que as pessoas digam assim: nossa, o Guto era uma pessoa triste ou nervosa, mas depois foi para o tal desse espiritismo, ficou bom, ficou tranquilo, ficou fácil de conviver, ficou simpático, né? Às vezes a gente vê pessoas dentro da religião, elas são um furacão. Reinaldo é daqueles que diz assim, você está no lugar errado, né? Porque às vezes, imagina, eu sou um católico. Dentro do catolicismo, né? Dentro do grupo de católicos, de oração de catolicismo, eu brigo com todo mundo, eu faço aquela revolução. É vontade de você falar assim, fulano, não tá na hora de você tentar outra religião, o catolicismo não está te tornando melhor. Se você faz todo esse escândalo, esse barbúrdio, aqui dentro da igreja, em nome de Jesus, servindo a Jesus, você imagina numa guerra, aí você destrói a humanidade. Então, se aqui não tem ponto de equilíbrio, ponto de diálogo, ponto de discussão, você ainda não encontrou aquilo que te faz refletir conscientemente. Porque quando você está num lugar que você respeita, você respeita. Chega até a pedir assim, olha, eu estou perdendo a calma, se quiserem continuar o assunto, eu gostaria de conversar lá fora. Né? Porque aqui dentro eu respeito os benfeitores, respeito os espíritos, respeito o local que me recebeu, o local que me ajudou quando eu precisei, enfim, eu respeito. Ou então eu não vou, eu estou perdendo a cabeça e eu prefiro ficar quieto. Já não está mais ali dentro. Aquele contexto religioso já não está mais fazendo parte. Pode ser uma obsessão? Pode, todos nós somos obsediados. Eu estou falando como ela está. Não estou falando motivo, mas não está mais conectado. Então, aquele espaço, a igreja, o terreiro, o centro espírita, o templo evangélico é a mesma coisa que um bar. Ela é capaz de chutar uma cadeira, falar palavrão, xingar. Para ela, tanto faz. Ela já não enxerga mais nem sequer o espaço que ela encontra. Porque se ela estivesse conectada ao espaço, é espaço, não é físico, né? Ela estaria refletindo tudo que ela põe pela boca. Se tem sentido. Entendeu? É isso que a gente tem que pensar. Por isso ele está dizendo assim, ó. Abandona as parentelas. Porque senão você vai, nesse caso... Na psicologia, nós chamamos de afastamento de autopreservação. Até casais, né? Quando estão brigando muito, afastam fisicamente, não emocionalmente. Um continua preocupado com o outro, pensando no outro, mas fisicamente param de se ver. Para que parentes também é muito importante, pais e filhos, irmãos, pensem no que aquela pessoa que você está que tanto te tira do sério, do equilíbrio, é importante na sua vida. Por que ela te desequilibra tanto? Né? Você está indo em busca de encontrar uma... Por que o afastamento de autopreservação é necessário? Porque como não existe esse atrito do convívio, a obrigação de ver-se todo dia, brigar todo dia, e esse brigar todo dia vai marcando a relação, chega um ponto que não tem mais
perdão, não é possível mais tolerar um outro. Então, afasta para não marcar, não bater mais um no outro. E cada um vai buscar o que é necessário para conseguir conviver com o outro, para poder voltar sem se maltratar. Não é para separar, é só para aprender. Agora, lógico, né, gente? Nessa separação de atrito, um pode achar que, puxa vida, é que eu simplesmente não amava mais. Só que eu não tinha coragem de falar, né? E aí, essa obrigação de viver com aquela pessoa, eu achava que eu estava perdendo o direito de ser feliz, de ser livre, de caminhar. Então eu descarregava nessa pessoa a raiva que eu tinha de ter escolhido ela como minha companheira ou meu companheiro. Pode acontecer, porque esse afastamento de autopreservação é para refletirem mais ou menos assim, ó. Se hoje você fosse casar com essa pessoa, você diria: aceito na alegria, na tristeza, na saúde, na doença, até que a morte separe, ou não? Estou te dando uma chance de pensar. Entendeu? E que para separar, não precisa você humilhar a outra pessoa, bater na outra pessoa, perseguir outra pessoa, diminuir-se. Não, não precisa beber, não precisa usar droga, não precisa trair, não precisa fugir. Só precisa dizer, pela mesma porta que você entrou e dizia que queria conviver com essa pessoa, vai pela mesma porta e diga, a partir de hoje eu não quero mais. A honra. E também, acho que a coisa mais difícil é na convivência também, de conseguir se colocar devido, quando começa o atrito fica maior. Quando começa o atrito, gira disputa de quem vence. E as coisas que menos pensam um no outro é como cada um está, e sim quem vai vencer essa última briga que nós vamos começar agora. Quando se afastam, aí cada um começa a pensar em si mesmo. Dizer, o que eu estou fazendo da minha vida? Por quê? Uma coisa que eu escolhi de livre e espontânea vontade, que é essa união, está acabando comigo. Eu não sou perfeito. Então eu tenho que refletir. E cada um vai refletindo, cada um na sua própria vida. Aí depois tem a primeira fase, tem a segunda fase, que é refletir como que essa pessoa, em que ela faz parte na sua vida, né? Porque muitas vezes eu, por algum motivo, me desposei daquela pessoa e a vida muda e hoje eu não quero mais. Então, libertar e libertar-se, mas sem punir, porque ninguém é culpado de nada, de absolutamente nada. Então, a caminho de Jesus será útil abandonar a esfera de maledicência e incompreensão da parentela e pautar os atos na execução do dever mais sublime, sem esmorecer na exemplificação. Porquanto, assim, o aprendiz fiel estará exortando-a sem palavras, ou seja, exemplificando, demonstrando, sem palavras, porque a palavra, gente, às vezes irrita. Eu quero ensinar a uma pessoa algo bom, mas se eu ficar falando para ela, ela vai achar que eu estou chamando atenção, estou perseguindo ela. Então, eu fico quieto e faço como eu gostaria que ela fizesse. Dessa forma, eu estou ensinando pelo exemplo. Exemplo convence. Palavra às vezes incomoda e às vezes irrita. Tá? Sem palavras, está falando, exortando-a sem palavras, a participar dos direitos da família maior, que é de Jesus Cristo. Como é que eu vou exortar? Como é que eu vou chamar a pessoa a participar dos direitos da família? Dizendo assim, olha, eu entendo, não vou ter mágoa de nenhum de vocês, mesmo que vocês não aceitem a minha religião, minha conduta, não tem problema. Quando vocês compreenderem, meu coração está aberto, está aqui, eu estou sempre, mas eu não vou obrigar vocês a me aceitarem. E compreendo, eu entendo, mas eu vou continuar na minha religião. Vou continuar, porque o meu dever com Deus é acima dos homens.
eu fiz esse compromisso antes de nascer. Nada daqui pode destruir essa relação com Deus. Talvez colocando sempre em xeque aquilo que eu decidi antes de nascer, para ver se eu sou fiel naquelas minhas promessas. Se eu vacilar agora, eu vou me perder. Eu venho com um compromisso. Chega aqui na Terra, eu quero adaptar esse compromisso. Então chega no final, daqui na metade do meu compromisso, alguém vai perguntar: o que é mesmo que você veio fazer? Você já não sabe mais. Você adaptou tudo? Seja fiel aos seus compromissos. Gente, como eu vou saber que estou sendo fiel ao meu compromisso? É quando você se sente bem, em paz, em harmonia por aquilo que faz. Se você não se sentir, não está bem. Não é aquele o seu compromisso, né? E você deve estar sendo influenciado ou sendo de alguma maneira obrigado a fazer aquilo. E é por isso que você não está confortável. Porque quando você está fazendo algo que você ama, você está confortável. E quando você faz algo que ama e sabe que não está ferindo, machucando ninguém, e alguém não gosta, você entende e não deixa de fazer aquilo que você ama. Se você continua, porque faz bem a você. Se você estiver bem, você tolera o mundo. Se você estiver mal, você não tolera ninguém. Não se dá bem nem com quem ama. Então o importante é você estar em paz. É isso que é importante. Porque é aquela velha história: se eu estiver bem, eu estarei bem com todos. Eu digo sempre assim: pessoa feliz não nos traz problema, porque ela está feliz. Quem nos traz mais problema é quando eu não estou feliz. Essa paz que você fala, assim, eu estou em paz com as minhas atitudes e com os meus atos. Tudo bem? Tudo, desde que você não esteja tomando algo de alguém, né? Se você está em paz, porque a terceira inteligência, ela nos diz isso, porque a inteligência emocional diz assim: bate o que você pensa. A terceira inteligência, que é a espiritual, ela diz: é o que você sente, mas com o conhecimento que você tem do certo e do errado, você não está tomando, ferindo, trapaceando ninguém, prejudicando ninguém. Você vai levar a sua consciência para si. Os outros não concordam, os outros não aceitam, os outros isso. Jesus não agradou todo mundo, não. Entendeu? Não deu. Então, faça. Você é exatamente, eu vou dizer assim, morrer, estar vivo. 1 segundo. Em 1 segundo, você parou de respirar, o seu cérebro parou tudo. Em 1 segundo, você é o que você é hoje. Se você está bem hoje, você está bem lá, do outro lado. Se você não está bem hoje, não estará bem lá depois. Mas quando eu conheço pessoas que fazem coisas erradas, maldade, por exemplo, e estão bem. Aparentemente bem. Isso aí é o problema nosso. Por quê? Porque ele sorri na hora que tira foto, na hora que entrevista. Mas será que dorme? É isso que é o tá bem. Será que tem equilíbrio realmente? Será que tem paz de consciência? Então, quando nós estamos falando de consciência, é uma coisa que a gente não vê. Por isso que a gente tem que certificar razão e emoção. São 2 áreas que falam conosco constantemente. Para eu saber se eu estou certo na busca no meu caminho, primeiro eu penso pelo conhecimento se racionalmente estou correto. Depois eu penso emocionalmente se aquilo que eu estou pensando me faz bem. Agora eu estou com 2 linhas de intuição dizendo: caminha, continua. Ou então, olha, tudo diz que eu estou certo, mas meu coração não está bem. Eu não sinto bem. Então não faça. Entendeu? Eu sinto muito bem, mas quando eu penso, não tem lógica o que eu estou fazendo. Não faça. Vá sempre nos 2. Como eu vou saber se o que eu estou fazendo é por amor a mim, estou me amando, estou me priorizando nisso tudo, ou eu estou sendo guiado por alguma, uma moda aí, uma ideia da moda? Muito bem. Bom, quando eu penso sobre o assunto racionalmente, eu vejo que não tem sentido. Não tem, por exemplo, olha só, todo mundo está indo por esse caminho, mas eu vejo assim, não é isso, não é eu, não é para mim, não está em mim, não é o meu futuro, não é o que eu gostaria que fizesse comigo. Não caminho.
Compreenderam? Nós temos duas áreas, a razão e a emoção. São dois guias ali para nós, só no positivo. Tá certo? Caminhe dentro disso. Às vezes a razão fala mais alto, às vezes a emoção fala mais alto, mas os dois vão falando sempre para o mesmo. Às vezes a minha cultura, eu nasci numa família num país que o aborto é legal. Minha família cometeu vários abortos. Meu pai e minha mãe sempre falavam para mim que o aborto é legal, é natural, não deu certo. Um dia eu pensei, engravidei, e aí eu fiquei assim, não. Para mim, o aborto não dá. Eu não consigo matar um filho meu. Então, o seu coração, veja, a razão foi toda uma cultura implantada dentro da pessoa. É certo, é correto, que pode, não tem problema. Todo um sistema legalizou perante os homens a atitude do aborto. Mas a pessoa, ao cometer, não se sentiu bem. Não faça. Entendeu? Não faça. Não é porque todo mundo quer, porque todo mundo fala, porque todo mundo gosta. Isso é muito comum, né? A gente se deixar levar pela opinião dos outros. A verdade é que você vai morrer como nasceu, sozinho. Você nasceu sozinho. Você, sua mãe e o médico ali e a equipe. E vai morrer sozinho. Portanto, tome suas decisões. Não se apoie nos outros. Eles não estarão com você. Nem para você apontá-los. Foi por causa dele, foi porque ele falou. Tome suas decisões. Isso é muito importante. E outra, às vezes, você tomando suas decisões, se libertando, se sentindo seguro, você vai ajudar muito mais do que você se mantendo prisioneiro, oprimido, obrigado a caminhar de uma maneira só porque os outros querem, mas nunca sendo você. Você não vai ter paz. Nem tranquilidade. E quando morrer, vai jogar tudo nas costas dos outros. Vai falar, eu fui infeliz, eu sofri por causa disso. Ciclano, assim que é. Não, seja feliz. Nós viemos para servir a Deus. E se eu estiver conseguindo, no lugar onde que eu me encontrei, nas escolhas que eu fiz, conseguindo servir a Deus, esse é o meu ministério. Servir a Deus. E aos homens, porque eu estou na terra. E servir a Deus e servir aos homens. Mas nem sempre é possível. Onde eu estou. Às vezes eu tenho que mudar de local, de atividade, de muita coisa na minha vida até eu conseguir acertar. E é preciso muita coragem. Tá certo? Não é fácil não, gente, tomar decisões na vida, não. É muito mais fácil a gente se submeter às escolhas que fizemos. Porque exige coragem, existe humildade. Sabe o que é difícil? Eu escolhi um emprego, escolhi uma profissão. Não gosto daquela profissão. Agora, eu tenho coragem de dizer para os outros que eu escolhi errado? É melhor eu ficar naquela profissão me humilhando do que eu dizer para os outros, escolhi errado, vou tentar outra. É preciso coragem para mudar a rota da nossa vida. E por que eu tenho que mudar às vezes a rota? É porque você não é perfeito e não faz boas escolhas. Simples assim. É difícil a gente olhar no espelho e falar, errei. É difícil. E ter coragem para assumir isso. Para uma sociedade que adora dizer pecador, culpado, porque tem um monte de gente para apontar. Ninguém quer o seu lugar, mas todo mundo aponta. Então, faça suas escolhas, quantas vezes for necessário, faça. Não deu certo, comprou uma casa, não dá certo, compra outra. Tudo na vida você pode estar errado sim, porque você não é um ser perfeito. E se você erra, por isso que na visão divina não existe nesse sentido de que as suas escolhas são sempre perfeitas e certas. Só Deus é perfeito. Nós ainda não somos. Vamos errar muito. E ainda muito influenciado pelo sistema. Vamos lembrar uma coisa muito interessante que eu quero que vocês se lembrem. Seres mais evoluídos do que nós, missionários.
já desceram à terra aos milhares. Muitos deles se perderam na terra. Como eles se perderam? Envolvido pelo sistema. O sistema embolou eles. Os que nós conhecemos como Zoroastro, Krishna, outros, né? Napoleão, coisas, né? Os religiosos, Buda. O que aconteceu? Eles se deixaram, se perderam menos. Outros se perderam num ponto que se anularam. Perderam a rotina dele, o caminho deles. Gente, não é fácil viver nesse mundo aqui, não. Se Buda errou menos, se Zoroastro errou menos, olha para você. Você não vai errar? E muito. Vai errar muito. Portanto, mas olha como é que eles fizeram. Às vezes, mesmo errando, eles tiveram coragem de corrigir. Buda já era casado, tinha um filho. Aí teve que deixar a família para seguir. Encontrar a autoiluminação. Tá certo? Então, nós precisamos ter essa coragem. Muitos já dizem assim, já cheguei até aqui, agora... Bom, aí você se abandonou a sua vida. É você que decide. Você pode começar todos os dias. Pode recomeçar. Você pode ser feliz. Entendeu? A cada instante. Nada, nenhuma decisão tomada, nenhum momento que você chegou te fada a ser infeliz, jogar essa reencarnação pela janela. Dizer assim, ó, cheguei até aqui, fiz muita escolha, agora tá aqui minha reencarnação, joguei, agora espero morrer. Agora tudo pronto. Agora tudo por. Isso é autoabandono, é falta de amor por. Não, eu fiz errado até aqui, mas agora eu assumo. Mudo, pago o preço pelo erro que eu cometi, mas acerto, eu quero morrer feliz. Se aqui é uma escola, é aqui que eu tenho que errar. É o aluno que... Você não pode ser aquele aluno que na hora de fazer o exercício fez errado e o professor pergunta assim, e aí, você acertou? Acertei. Não, fala, errei, professor. Eu estou na escola para errar. Se eu errar depois lá fora, com o diploma na mão, vão falar que eu sou incompetente. Se eu errar aqui dentro, vão falar assim, eu sou aluno. Erre bastante, assuma, viva feliz, viva uma vida leve. Não fique sendo prisioneiro dos seus erros, das suas escolhas erradas. Porque quando você faz isso, é você que está se punindo, não Deus. Deus está te dando um dia após o outro. Um dia após o outro. Recomece. A hora que você quiser, recomece. Vale a pena você aproveitar cada instante dessa existência. E não pense que você não vai errar. Vai errar porque os grandes avatares ainda não cumpriram tudo. Teve que vir Jesus. Não se esqueça disso. Por que Jesus viria se Buda foi perfeito? Não foi. Zoroastro não foi. Krishna não foi. Então teve que vir um perfeito. Jesus foi perfeito. Não tem absolutamente nada de errado. Não falhou. E é isso que a gente não aceita. O mais importante não é errar. O importante é como você defende. O importante é o que você aprende com seus erros. Mas o pior, o mal não é errar. O mal mesmo é defender o erro. É esconder. Porque o pior advogado é o advogado do erro, do diabo. Que quando eu erro, ao invés de eu dizer, errei, e eu estou dizendo que errei porque eu sou uma pessoa lúcida e sei o que é certo e que é o bem. Então eu errei. Agora o advogado do diabo é que ele fala assim, não errei não. Eu tenho isso. Aí eu crio milhões de justificativa para dizer que o que eu errei está certo. Para mim está certo. Essa justificativa acaba criando conceitos e ensinando as pessoas a errarem. É como se fosse jurisprudência. Você acabou de criar uma lei, uma jurisprudência que milhares de pessoas vão usar e que você está sendo autor daquela sua defesa. Não, gente, a lei de Deus é assim. Eu errei. Eu devia ter feito, não fiz, pronto, acabou. Não vou defender a lei, não vou ajudar as pessoas a justificarem seus futuros erros com o meu. Todos que agirem igual a mim estarão errados. Judas fugiu, covarde, porque ele tinha que ficar e mostrar que ele podia refazer aquele trabalho. Pedro fez isso, vários apóstolos fizeram, né? A gente tem que ser corajoso. Olha Paulo de Tarso.
perseguir os cristãos. Errou, mas corrigiu. Agora, é difícil. Tem que ter muita coragem, muita força. É natural a gente deixar as coisas como estão e sucumbir e perder uma reencarnação inteira pelos erros que você cometeu. Infelizmente, e ainda quando morre, já chega do outro lado dizendo assim, eu já sabia, eu sei que eu estava errado, né? E ele fala assim, por que você não corrigiu? Ainda estava... Quando você descobriu isso? Ah, descobri muito tempo. E por que não corrigiu? Por que continuou? Entendeu? Mude. Até o último suspiro, mude. Escolheu a profissão, escolheu um emprego, escolheu um casamento. Professor, quando você procura uma profissão, não por necessidade, você é obrigado a fazer uma coisa que você não quer, mas você precisa. Uma manutenção, como é que fica? Você pode recuperar depois e ser perdoado? Você escolheu uma profissão... Que não é o que eu queria, mas eu sou obrigado porque eu preciso sobreviver. Não, nesse sentido você está sobrevivendo. Agora, tem que tomar um cuidado se nesse sobreviver, essa profissão fazia coisas erradas, não idôneas, não moral, não ética, prejudicando outros irmãos. Aí você vai ser responsável. Nesse ponto. Se eu estou fazendo uma profissão por dinheiro, né, para sobreviver, mas não estou conseguindo exercê-la como parte do meu ministério, porque o meu ministério não é só profissão. O meu ministério é profissão, o uso da minha intelectualidade, criatividade, das minhas ações físicas, da minha religião. O ministério é tudo isso. Mas eu não estou não conseguindo usar a minha profissão para exercer o ministério. Mas para sobreviver, eu bloqueei parte do meu ministério. Eu deixei de desenvolvê-lo. É mais ou menos assim. Vamos supor que a gente fala ministério, dá a impressão muito sempre igreja, né? Então nós vamos colocar como uma igreja para a gente ter um exemplo. Vamos supor que eu sou um pastor e estou no meu ministério. Meu ministério é erguer uma comunidade com os estudos, com o ensinamento cristão. E depois erguida essa comunidade, eu espalhar essa minha igreja. Mas eu ergui a comunidade e parei. Vou ficar aqui, tá bom. Não continuei a expandir. Então, o que aconteceu? Eu não cumpri totalmente o meu ministério naquele compromisso, que era além de levantar aquela primeira comunidade ali, eu ia passar para expandir o processo. E eu não fiz. Então, eu sei que alguma parte ficou ainda neutralizada. Mas não é pelo menos um erro. Eu não tenho culpa, entendeu? Porque eu não prejudiquei ninguém. Não tomei nada a ninguém. Eu não estou devendo nada a ninguém. Estou devendo a mim. Eu podia ter exercido algo que isso me levasse mais para frente com Deus. Mas, espera aí. Naquela profissão que eu escolhi, tem um outro lado, em que eu estou ganhando meu dinheiro. De repente, eu percebi que mesmo não gostando, eu era eletricista. Mesmo eu exercendo a parte elétrica, eu não gosto da eletricidade, mas no meu trabalho, eu consegui ser um bom cristão. Eu consegui usar aquela oportunidade de mexer com a elétrica, no grupo, com meus companheiros, com todas as pessoas. Eu usei isso como um ministério. Eu servi também a Deus. Não era o que eu queria. Eu não gosto de eletricidade. Mas passei a servir a Deus. Através. Com as coisas com possibilidade. Porque muitas vezes Deus vai nos enviar a cumprir missões, ministérios, em trabalhos que não é do nosso grado, não, gente. Tá certo? Olha só. E tanto que a gente, aí quando é feito esse trabalho, quando é feita movida essa direção, ele vai nos habilitar. Como? Nós vamos fazer treinamento, vamos fazer preparo, porque não é simples, não. Não é muito simples. Então, muitas vezes, por exemplo, imagine, eu nasci no Brasil. E o Brasil é um país
Agora nem tanto livre, mas era bem mais livre antes de expressão. A partir de um determinado momento, eu me dei bem, eu expressei bem, eu caminhei bem, aí Deus fala, agora você vai lá para os países árabes falar sobre o cristianismo. Bom, lá eu sei que a coisa é 1000 vezes mais restrita. É o que eu gostaria? Óbvio que não. Eu gostaria de pregar num país livre, mas lá, dependendo do que eu falar, como eu falar, se for falar. Se eu nascer mulher, pior ainda. Vou ser perseguido pelo machismo. Então, é difícil. É o que eu gostaria? Não. Se Deus me enviou naquela missão, eu vou. Nasci como mulher lá. O que eu tenho que fazer? Se o meu ministério é Deus, ó, Senhor, se eu estou como nesse país tão ainda pequeno, cheio de regras, vou servir a Deus. Tá certo. Sendo sempre submisso à vontade de Deus. Floresça onde Deus te plantou. Tá certo?